Olá, sou Márcio Dottore para o Minuto Náutico. A dica hoje é: o que você precisa saber para começar a navegar? Bem-vindo a bordo! O que você precisa saber para começar a navegar? Vamos falar de barco a motor primeiro. Primeira coisa, primeiro estudo que você tem que ter: conhecer muito bem a terminologia. Por quê? Porque barcos são tão antigos quanto a própria raça humana. Carros têm um pouco mais de 100 anos. Barco não, tem milhares de anos. Desde que o homem começou a sobreviver, inventou uma canoa, uma jangada. Então tem nome para tudo aqui nessa lancha e num veleiro mais ainda. Então você tem que conhecer muito bem a terminologia. No Minuto Náutico, no nosso site, tem uma seção chamada Aprendendo a Navegar. Lá você encontra a terminologia básica, primeira coisa que você precisa saber para começar a navegar, aprender a navegar e falar de barco. Depois, você tem que conhecer muito bem as regras de trânsito no mar. É o RIPIAN, Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar. Claro que eu tenho que saber quem tem preferência, eu tenho que conhecer as luzes de cada tipo de barco, eu tenho que conhecer o balizamento, saber as boias que tem perigo, as boias que marcam o canal. Então não tem como navegar sem conhecer as regras de trânsito no mar. Você não tem como navegar sem conhecer muito bem manobras, tanto a teoria quanto a prática de manobras. Tem que saber como é que eu paro o barco, como é que eu encosto o barco, que chama-se atracar, como é que eu jogo a âncora. Ancoragem é uma matéria à parte. Você tem que saber muito bem como é que você joga a âncora, que inclusive na linguagem naval é chamada de ferro. Tudo tem nome diferente no barco. A bússola é chamada de agulha. Então, lado direito é boreste, lado esquerdo é bombordo. Isso aí vai, isso aqui é só o básico, mas tem nome para tudo. Dentro do paiol da âncora tem nome até para as rodanas que tem lá dentro, as alças. Alça não é alça, é arganel, pode ser olhal. Então tudo tem um nome próprio em barco. Depois que estamos falando de ancoragem. Além de ancoragem, que faz até parte da manobra, você tem que saber muito bem meteorologia, saber os sinais que o tempo te dá para você ou procurar abrigo se estiver navegando ou para você não sair, principalmente para não sair em condições ruins. Aí eu recomendo o site da iNavigate, que você tem muitas dicas lá sobre meteorologia, mas você tem que saber meteorologia para navegar. Você tem que saber muito bem usar o rádio VHF. Como é que eu peço socorro no mar? Como é que eu uso o rádio? Como é que eu passo minha posição? Como é que eu me comunico com a Marina, com o Yacht Club? Então o rádio é muito importante também. Tem que saber sobre isso aqui. Tem que saber sobre a tábua das marés. Como é que é a variação das marés? Por que eu tenho que saber sobre marés? Porque dependendo do lugar, se for muito raso e a maré estiver baixa, você não vai nem entrar nem sair com o barco. Então você tem que conhecer a tábua das marés. As marés influenciam muito a vida náutica, não somente nos lugares rasos, mas as correntezas também. A gente, quando está no barco, está mais longe de terra. Então, se tiver algum acidente no barco, você tem que ter noções básicas de primeiros socorros. Primeiro socorro não é para curar ninguém, é só para tomar medidas essenciais e necessárias e às vezes fundamentais até chegar socorro médico. Mas você tem que saber fazer isso no barco, porque você está sozinho, você está longe de um socorro médico. Então, essas são as primeiras dicas para você começar a navegar. Tudo isso você tem que estudar bastante. Boa parte disso, repetindo, você encontra no Aprendendo a Navegar do Minuto Náutico. É claro que para navegar você tem que ter habilitação, você tem que ter a carteira pelo menos de arraiz amador, motonauta para jet, mestre amador fazer navegação costeira, capitão amador para alto mar e navegação oceânica. Se você for velejador, se você quiser aprender a arte da vela, você tem que fazer um curso específico de vela. Você não vai num curso para arraiz, mestre, capitão, você não aprende a velejar. Curso para velejar é exclusivo para conduzir barcos à vela. Você tem que fazer um curso, você tem que fazer, na verdade, um curso preparatório para tirar a habilitação
dessas categorias que eu te falei aqui, motonauta, arraiz, amador, mestre amador e capitão amador. Tem a categoria veleiro também, que é só exclusiva para veleiro, para garotada que está acima de 8 anos aí. Então, você tem que fazer um exame na Marinha, um curso preparatório para isso, um exame na Marinha, e depois você tem que praticar. Praticar muito. Sem prática, a gente não aprende direito. É isso. Então, é um longo caminho. Mas agora você já tem a rota para chegar nele. Veja mais outras dicas de barco em nosso site Minuto Náutico. Se você gostou dessa dica, dê seu like, compartilhe, isso nos ajuda bastante.